Maria Alice conversa com o avô Mário na sala da mansão de Virgínia. Margarete, que já estava desde cedo organizando o café, fica chocada ao escutar a conversa da pequena. Ela fala da separação do papai e da mamãe, do relógio de bolso do avô, que por sinal ela nunca viu. Virgínia, assustada com o que acabou de ouvir, liga para Zé Felipe, na mesma hora, para contar o ocorrido. Então, para não perder nenhum detalhe desse relato, já se inscreve no canal e vem com a gente. Você vai se surpreender com o que houve. Era uma manhã calma na mansão de Virgínia, em Goiânia, como há tempos não se via. A atmosfera parecia tranquila até que pequenos sussurros começaram a chamar a atenção de Margarete, mãe de Virgínia e avó de Maria Alice. A menina, com apenas 4 anos, estava sentada no canto da sala, brincando com uma boneca, mas parecia conversar com alguém. Margarete se aproximou em silêncio e ouviu nitidamente a neta dizendo que estava falando com o avô do céu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A avó sentiu um arrepio percorrer o corpo, pois Mário, seu marido falecido e pai de Virgínia, sempre fora uma presença forte na família, e ouvir o nome dele sair da boca da neta, de forma tão espontânea, despertou um misto de incredulidade e inquietação. Maria Alice não parecia assustada. Pelo contrário, tinha no rosto a pureza de quem carrega uma mensagem importante. Entre sussurros, falava sobre saudade, sobre como o avô dizia que ninguém estava sozinho, e sobre o cuidado que ainda existia, mesmo que ele não pudesse mais ser visto. O detalhe que impressionou Margarete foi a clareza com que a menina transmitia aquelas palavras, como se estivesse repetindo algo que ouvia com exatidão. Intrigada ela decidiu não interromper, mas ficou observando atentamente cada gesto, cada expressão da criança. Era como se Maria Alice fosse uma ponte entre dois mundos, carregando na inocência aquilo que adultos dificilmente acreditariam. Ao perceber a intensidade daquele momento, Margarete pensou em Virgínia, que vinha enfrentando dias difíceis após o divórcio, sentindo o peso da solidão e da responsabilidade. Talvez, pensou a avó, aquelas palavras não fossem apenas devaneios infantis, mas uma resposta para a dor que sua filha vinha carregando em silêncio. Naquela mesma manhã, após os sussurros enigmáticos de Maria Alice, a menina correu até a mãe, que estava na cozinha tomando café, e a surpreendeu com uma frase inesperada. "Mamãe, o vovô lá do céu disse que você não está sozinha." Virgínia parou imediatamente, sentindo o coração apertar diante daquelas palavras. Havia semanas que ela vinha carregando em silêncio o peso da separação, tentando aparentar força diante das filhas, mas por dentro sentia uma solidão quase insuportável. A delicadeza da fala da filha parecia tocar exatamente no ponto que ela escondia de todos. Maria Alice, com sua voz doce, continuou dizendo que o avô Mário falava que o papai ainda é importante, mesmo que não mora mais aqui. Virgínia se sentou na mesa, atônita, tentando entender como uma criança tão pequena poderia falar com tamanha clareza sobre sentimentos que ela mesma mal conseguia nomear. A lembrança do pai, já falecido, surgiu como um sopro de conforto, mas também como uma lembrança da força que costumava encontrar nele nos momentos de dificuldade. Emocionada, decidiu ligar para Zé Felipe, movida pelo desejo de compartilhar o que acabará de ouvir. Do outro lado da linha, o cantor ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a revelação. Embora separado de Virgínia, ainda se preocupava com ela, principalmente com os filhos. O relato o fez refletir, pois também guardava lembranças de Mário, a quem respeitava muito. A conversa, que começou tímida, acabou se transformando em um momento de aproximação inesperada, onde ambos reconheceram a importância de manter o respeito e a união pela filha. Enquanto isso, Maria Alice, com a naturalidade de quem não carrega o peso das mágoas adultas, continuava a brincar, como se sua missão fosse apenas plantar aquelas palavras no coração dos pais. E, de fato, aquelas frases, vindas da boca de uma criança, soavam como sinais de algo maior, dando início a um processo de reconexão que até então parecia distante, mas que começava a ganhar forma diante da fé e da inocência. Naquela noite, depois da conversa inesperada com Zé Felipe, Virgínia ainda estava com as palavras da filha ecoando em sua mente. Sentia-se dividida entre acreditar que era apenas imaginação infantil ou aceitar que algo inexplicável estava acontecendo. Enquanto colocava Maria Alice para dormir, a menina segurou firme a mão da mãe e, com olhar sereno, disse que o vovô havia pedido para ela não ter medo, porque o tempo cura todas as coisas. Virgínia se emocionou, mas foi no dia seguinte que o ponto de virada realmente aconteceu.
Sentadas na sala com Margarete, Maria Alice pegou uma pequena caixa esquecida em uma prateleira e comentou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O vovô disse que o relógio dele ainda guarda o segredo. Virgínia e sua mãe se entreolharam, assustadas. Dentro da caixa havia um antigo relógio de bolso que pertenceu a Mário, objeto guardado há anos e que jamais fora mencionado diante da criança. O impacto da revelação foi imediato. Virgínia ligou novamente para Zé Felipe, que, ao ouvir a descrição da cena, ficou em silêncio, tentando absorver o impossível. Não havia como Maria Alice conhecer aquele detalhe, a não ser que de fato estivesse recebendo mensagens do avô. O clima de incredulidade rapidamente deu lugar à emoção. Para Virgínia, aquele momento significava mais do que um sinal. Era uma prova de que não estava sozinha em sua jornada. Para Zé Felipe, foi a lembrança de que, apesar do divórcio, ainda existia algo maior os ligando, não apenas a filha, mas também a memória de Mário, um elo invisível de respeito e amor. A partir dali, não havia como ignorar a profundidade das palavras da menina. O relógio se tornava símbolo de tempo e de memória, um chamado para que a família olhasse para o passado com carinho e encontrasse no presente uma oportunidade de cura. A revelação transformou o que antes era dúvida em certeza, dando início a um novo ciclo onde a fé, a dor e o amor se entrelaçavam, preparando todos para um caminho de reencontro e reconciliação. Antes de continuar, nos conta aqui nos comentários o que você achou dessa revelação da Maria Alice sobre o relógio do avô? Emocionante, né? A partir da revelação do relógio de bolso, a atmosfera dentro da mansão de Virgínia mudou profundamente. O que antes era apenas mistério começou a se transformar em uma jornada de cura. Virgínia, que há semanas se sentia sobrecarregada pela solidão, encontrou coragem para falar com mais clareza sobre seus sentimentos, não apenas com a mãe, mas também com Zé Felipe. As ligações entre os dois se tornaram mais frequentes, agora menos formais e mais carregadas de sinceridade, sempre girando em torno de Maria Alice, mas também tocando em memórias do passado e em conselhos que Mário costumava dar. Foi nesse ponto que Leonardo, pai de Zé Felipe, entrou em cena. Ao saber do que a neta vinha dizendo, não reagiu com descrença, mas com serenidade, lembrando a todos que, em momentos de dor, muitas vezes a voz das crianças traz verdades que os adultos não conseguem enxergar. Leonardo passou a aconselhar Virgínia em conversas longas e acolhedoras, lembrando-a de que família não se desfaz com a separação, apenas muda de forma. Esses encontros trouxeram a ela uma sensação de acolhimento que há muito não sentia. Aos poucos, pequenos gestos começaram a mostrar que a família estava se reorganizando. Zé Felipe, mesmo à distância, fazia questão de participar mais ativamente do dia a dia das filhas, ligando em horários inesperados para saber como estavam, e Virgínia, em vez de evitar, passou a receber essas ligações com gratidão. Maria Alice, sem perceber o peso de suas próprias palavras, continuava transmitindo mensagens de leveza, como se apenas quisesse ver a mãe sorrir de novo. Margarete, observadora e atenta, via nesse movimento um milagre silencioso acontecendo diante de seus olhos. A cada nova conversa, o peso da solidão se dissipava, substituído por uma rede de apoio construída em torno da menina, mas sustentada pelo amor que permanecia entre todos. Era a prova viva de que a cura não acontece de repente, mas nasce de pequenos passos, de palavras ditas no momento certo e de silêncios compartilhados que, juntos, transformam a dor em esperança. O tempo passou e, em meio a tantas conversas e sinais, chegou um dia em que Maria Alice parecia especialmente tranquila. Sentada no quintal, com o olhar voltado para o céu, chamou a mãe e a avó para perto e disse com a mesma simplicidade de sempre: "O vovô Mário falou que a missão dele acabou, porque agora vocês aprenderam a se amar de novo." Virgínia sentiu um arrepio imediato, como se aquelas palavras fossem a confirmação de tudo o que vinha acontecendo. Não havia dúvida de que as mensagens tinham cumprido seu propósito. O silêncio tomou conta do ambiente, um silêncio carregado de emoção e de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Virgínia respirou fundo e sentiu paz. Na mesma noite, compartilhou o que havia ouvido com Zé Felipe, e o cantor, emocionado, reconheceu que também percebia mudanças em seu coração. Embora separados, já não se viam mais como dois lados distantes, mas como parte de um mesmo círculo que girava em torno do bem-estar dos filhos. Leonardo, ao escutar sobre o anúncio da menina, sorriu discretamente, lembrando que o amor sempre encontra caminhos para se renovar. O relógio de bolso de Mário,
que até então permanecia guardado em silêncio, foi colocado por Virginia sobre a estante da sala, não como um objeto de tristeza, mas como um símbolo de tempo e memória, lembrando a todos que algumas presenças não se perdem com a morte. Maria Alice, depois daquela revelação, voltou a ser apenas uma criança, correndo, rindo e brincando, sem trazer mais mensagens misteriosas. Era como se a ponte espiritual tivesse cumprido seu ciclo. A família, agora reconstruída em uma nova forma, encontrava-se em paz, sustentada não pela ausência de problemas, mas pelo respeito e pelo carinho que tinham voltado a florescer. O avô Mário se despedia em silêncio, deixando para trás não apenas lembranças, mas um legado de união que jamais seria apagado. Depois de tantos dias de incerteza, lágrimas e reencontros, o que restou foi uma compreensão profunda de que o amor e os laços familiares não se desfazem, apenas se transformam. Virginia, ao olhar para Maria Alice brincando livremente, sentiu que havia atravessado uma jornada de dor para alcançar uma nova forma de paz. Não era mais o peso do divórcio que ditava suas emoções, mas a certeza de que, mesmo em caminhos separados, a família poderia permanecer unida por respeito e carinho. Zé Felipe, em suas conversas cada vez mais afetuosas, reconhecia a importância de manter viva a proximidade com as filhas, entendendo que a responsabilidade e o amor não terminam com a separação. Leonardo, sempre presente com palavras sábias, reforçava que o verdadeiro legado de Mário não estava apenas em objetos guardados, mas na capacidade de inspirar coragem, perdão e união. Margarete, testemunha silenciosa de todo o processo, via com gratidão a filha reencontrar forças e a neta voltar à leveza da infância, sabendo que aquilo era fruto da fé e da delicadeza com que tudo foi conduzido. O relógio de bolso, agora exposto na sala, tornará-se mais do que um objeto antigo. Era um lembrete diário de que o tempo pode curar, de que memórias não se apagam e de que a vida continua mesmo depois da partida de alguém. O eco das palavras de Maria Alice, entregues em nome do avô Mário, permanece não como um mistério, mas como uma lição de amor eterno. Porque, no fim, é o amor que permanece, atravessando gerações e deixando marcas que o tempo jamais será capaz de apagar. E assim, entre memórias, fé e reencontros, vimos que o amor sempre encontra um caminho para permanecer. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal para não perder outras histórias que inspiram e emocionam. Cada inscrição é como um abraço que fortalece essa família de histórias. Vamos juntos espalhar amor e esperança.